Olá, olá, turminha do quinto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Sou a professora Antoniela e vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada, estudamos o gênero poema, sua estrutura com rimas, versos e estrofes. Na aula de hoje, vamos continuar estudando o poema. Agora, a relação do seu sentido e significado com a linguagem figurada. Então, vamos iniciar dizendo que linguagem figurada é aquela em que uma palavra ou uma ideia é expressa por meio de outra, utilizando certa semelhança real ou imaginária. Vamos observar a imagem. Por meio dela, vamos relembrar de uma expressão idiomática bem comum, como, por exemplo, estar com a cabeça nas nuvens. O que é que isso quer dizer? Em seu sentido real, está mesmo com a cabeça lá nas nuvens, como mostra a imagem. Mas na linguagem figurada, é relacionada a uma pessoa que está desatenta, não está tendo atenção a alguma coisa. É assim que os poetas o fazem com as palavras. Eles a utilizam com a sua linguagem figurada, com a sua beleza, com outro sentido. Vamos continuar agora com o exemplo. O exemplo é com o texto Os Poemas, de Mário Quintana. Vamos iniciar a leitura, prestem bastante atenção. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam, no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Bem, poemas e pássaros correspondem ao mesmo significado? Será se a relação entre o poema e o pássaro é aquela no seu sentido real? Acho que não. Quais semelhanças o poeta vê entre pássaros e poemas? Quando ele fala de voo, o voo dos pássaros e poemas, será se é o mesmo conceito de bater asas e voar, ganhar os céus? Quer dizer que o poema está ali abrangendo vários lugares rumo ao conhecimento, passando de mão em mão, viajando como os pássaros. O alimento que o poema também fala não é o alimento real em si, mas o conhecimento que é permeado por meio de cada leitura que faz. Então, turminha, percebemos nos versos do poema uma mudança de sentido, comparações, analogias, melhor dizendo, metáforas, nos quais relacionam as palavras não ao seu sentido real, aquele que está lá no dicionário, mas sim à linguagem figurada. E esta viagem que os pássaros fazem, e ele compara com o poema, é uma viagem rumo ao conhecimento. Vejam só que a linguagem figurada, ela é conhecida também com outro nome. Por isso, nós vamos estudar agora o sentido conotativo e denotativo. Melhor dizendo, a linguagem conotativa e denotativa. Prestem bastante atenção. E vejam só, sentido literal é quando o sentido da palavra é exato, direto, simples, claro e objetivo. Dessa forma, chamamos de sentido denotativo. Encontramos o sentido denotativo em textos informativos, textos científicos, como notícias que estão veiculadas em jornais, por exemplo, artigos, redação, dissertação, que está ali relacionado a algo de fato comprovado e no seu sentido real. E agora vamos falar do sentido figurado, que é diferente do sentido literal.
O sentido figurado é quando o sentido da palavra aparece ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias diferentes do sentido real. Vamos lembrar das palavras do poema de Mário Quintana. Desta forma, o sentido figurado também é chamado de conotativo. Onde encontramos o sentido conotativo? Em poemas, quando o autor faz essa comparação, utiliza essas palavras não com o seu sentido real. Então, agora, para aprofundar os conhecimentos, vamos para mais exemplos. E vamos utilizar os versos de Caetano Veloso. Diz o seguinte: lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Aqui percebemos a linguagem conotativa. Não encontramos essa classificação de lua lá no dicionário, dizendo que ela é de São Jorge. Isso aí é um senso comum, sabedoria popular, que faz relação a uma imagem que aparece na lua semelhante à de São Jorge montado em um cavalo. Quando diz soberana, também não vamos encontrar no dicionário. Faz uma analogia, a lua está sobre nós com a sua beleza e nós aqui embaixo admirando-a. Quando chama de nobre porcelana, seu brilho sobre a seda azul, a água do lago que espelha a sua imagem. Então perceba aí as comparações que não estão relacionadas à realidade, ao sentido literal. Vamos reforçar agora com mais exemplos. Mas se um cientista disser que a Lua é o satélite natural da Terra, bem, encontramos este significado no dicionário, sim. Se está no dicionário, é o seu sentido real, e assim chamamos de linguagem denotativa. Podemos até estabelecer uma relação de dicionário com de denotativa. Então, desta forma, é o seu sentido real e científico. Continuando com mais exemplos, os poetas sim podem dizer que a lua é a casa de São Jorge, que a lua é uma fatia de queijo. Ela também pode ser um colar de prata da noite. Sim, está fazendo uma ampliação de seu significado, colocando aqui a linguagem conotativa, a mesma coisa de sentido figurado. Então, turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula.